um episódio do podcast Bora Rampar, o nosso podcast de gestão, empreendedorismo e tecnologia. Eu sou Daniela Stianca, host aqui do Bora Rampar e diretora de operações. Estou aqui com minha host da Lila Stianca. Azevedo, sou diretora de operações. Tô copiando, mulher. Sou Lila Azevedo, diretora de experiência do cliente aqui da Stianca Softwares. É um prazer estar aqui com o Júlio. Júlio? Eu sou muito menos importante do que essas moças Claro aqui. que não. Meu nome é Júlio Lucena, sou médico, psicoterapeuta, especialista em logoterapia, estudo psicologia tomista também e empreendedor, principalmente. Já eu vou falar um pouco mais sobre isso aí. E hoje o tema do nosso episódio é de saúde mental. A gente sabe o quanto é importante a gente trabalhar essa nossa inteligência emocional, a nossa saúde. Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, cerca de 10% da população tem transtorno de ansiedade e cerca de 86% dos brasileiros possuem algum transtorno de saúde mental, como depressão, como ansiedade, dentre outros. Então a importância da gente falar sobre isso, né? Isso está no nosso dia a dia e muitas vezes é um assunto que está debaixo do tapete, que é escondido, que não é falado. E a gente precisa expor isso, pois muitas pessoas podem estar passando por algum transtorno e aí não conseguem nem identificar. E hoje a gente trouxe esse super convidado que entende muito do assunto e vai aqui trazer coisas preventivas, vai nos dar dicas de como a gente pode cuidar da nossa saúde mental. E aí, para começar, Júlio, eu queria que você fizesse uma explanação de como você vê a saúde mental, o Brasil envolvido nisso, qual o cenário assim, que você consegue enxergar hoje na sociedade. Certo, é perceptível que as pessoas ainda enxergam a saúde mental um pouco como tabu. É uma coisa deixada de lado, como se fosse frescura, é secundário. Eles se preocupam até com outras doenças, como hipertensão arterial, como a diabetes, mas desconsideram os transtornos ansiosos, transtornos depressivos e outras doenças que são deixadas aquém, porque são vistas como maluquice, falta de fé, e na realidade não é nada disso. Se a gente parar para avaliar verdadeiramente, dentro das nossas casas, muitas vezes a gente tem nossos pais ansiosos, nossos irmãos com alguma doença também. E como isso não é falado, debatido, compartilhado, exatamente por ser um tabu, isso é desconsiderado. Não, isso é frescura, vai trabalhar, vai à igreja, e não é assim que essas coisas devem ser resolvidas. Eu trabalho, como disse, como empreendedor, eu trabalho com pré-vestibulandos e isso é gritante dentro do pré-vestibular. Eles estão esperando uma coisa, eles querem ser aprovados no vestibular. Lá no meu trabalho é para medicina, eles estudam como pré-vestibulando de medicina e a cobrança é muito grande, não só por parte dos pais, por vezes, mas principalmente a cobrança própria. Exato. O que a gente vê hoje em dia, nesse mundo imediatista, é querer sempre as coisas na mesma hora. Sim. A gente tem Instagram, a gente tem WhatsApp, a gente fica o tempo inteiro recebendo informações, resultados e, poxa, para eu conseguir alcançar alguma coisa na minha vida, eu preciso de sacrifício. Enquanto isso não for compreendido, eles vão sempre se sentir muito maus, porque, poxa, eu não me dei bem no simulado X, no simulado Y, nunca vou conseguir, fulano de tal é muito mais capaz do que eu, e na realidade as coisas não são assim. De certo modo, eles não têm aprendido a sofrer. Sofrer tem um significado absurdo. É claro que a gente não deve buscar sofrimento, mas o sofrimento faz parte do nosso cotidiano, é inerente ao nosso ser, e se a gente não dá um significado pleno a esse sofrimento, como no nosso ambiente de trabalho, e a gente tem que estar lá, a gente está sacrificando, dando o nosso melhor, acordando sempre cedo, tentando entregar o máximo possível, mas buscando sempre um para que eu faço isso. Sim. Não é trabalhar simplesmente, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Tem um propósito para isso. Eu vi muito bem aqui dentro da empresa de vocês que há um propósito, uma busca, não só em questão financeira, em crescer a empresa, mas vocês têm um mural ali belíssimo de sonhos e metas, de, poxa, quero fazer uma viagem internacional, quero me tornar pai, quero comprar minha casa. E quando eu coloco isso de fato na minha cabeça, o meu trabalho, ainda que seja sacrificante, torna-se uma coisa mais leve porque está me levando a um algo a mais, a esse tal para quê. E como empresário, tenho um grande número de funcionários também, e é gritante também a questão ansiosa, depressiva, porque eles trabalham, mas eles têm uma vida. Sim. Na hora que a gente coloca essa pessoa só como um funcionário, ele precisa agir e dar o melhor o tempo inteiro, e eu não reconheço que ele tem família, que ele tem dores, que ele tem traumas, o que é que a gente vai fazer? Ele é um ser humano, ele não é um trabalhador exclusivamente.
Eu faço isso muito com os meus alunos e também com os funcionários. Antes de compreendê-los como uma pessoa colaboradora ou como meu aluno, eu preciso entender o ser. Como pessoa. Como pessoa. Quem é essa pessoa? Se essa pessoa está passando por um problema familiar, como é que eu posso cobrar absurdamente dele no trabalho? Ele não está conseguindo resolver essa seara que é de suma importância na vida dele e eu quero que ele entregue 100%. E acontece muito, é a diferença que vocês até sabem bem mais do que eu, de líder e chefe. Na liderança eu preciso dar exemplo. Eu preciso estar ali com aquela pessoa, como você, seu irmão, seu pai, de, poxa, vamos fazer um trabalho aqui quanto a exercício físico. Vocês estão ali no mural de exercício físico. Vocês querem puxar os colaboradores. Vocês querem ser exemplo de fato para que eles se tornem pessoas grandes. E uma coisa muito legal que vocês comentaram é que os estagiários de vocês, na grande maioria das vezes, se efetivam. Sim. Porque eles entendem o processo. Eles não estão numa empresa em que tem um chefe, que eles têm um certo temor. Há uma proximidade da pessoa do dono e da pessoa do funcionário e acaba criando esse vínculo entre seres e esse negócio acaba tornando um negócio muito mais fluido, muito mais simples e leve de se viver. A vida tem que ser leve independente dos sacrifícios. Sim. Eu digo isso muito para todos que fazem o MEDO e a gente precisa aprender a amar o processo. E amar o processo não é acordar pela manhã e dizer que o dia é lindo e, meu Deus, olha, o sol está raiando. Não, eu tenho que fazer isso, eu devo fazer isso, faz parte do compromisso que eu dei, a palavra que eu entreguei àquelas pessoas. Mas diante desse processo, como é que eu posso para torná-lo mais leve? O que é que eu posso fazer? Eu posso tentar trazer um ambiente mais leve na arquitetura. Eu preciso ser mais educado, mais compassivo, olhar nos olhos, sorrir para aquela pessoa. Quando eu consigo fazer isso na vida dessas pessoas, tudo se torna mais fácil. Flui melhor a vida, ainda que a gente tenha uma imensidão de problemas. Eu gostei muito quando você falou do sofrimento, dar sentido ao sofrimento. E é muito notório que a gente aprende muito mais com nossos fracassos do que com o nosso sucesso, né? Isso aí é bem nítido. E a gente, como ser humano, tem algo que eu falo muito, é sobre a gente ter disciplina. É fazer o que tem que ser feito mesmo quando não estou afim. Exato. Né? Porque não é todo dia que eu vou acordar, como você falou, feliz, dia lindo, maravilhoso, bora treinar, bora trabalhar. Eu vou chegar sorrindo a todo o meu trabalho todos os dias. Isso não vai acontecer e as pessoas têm essa ilusão. E eu vejo que as redes sociais trazem muito essa ilusão de que está todo mundo muito feliz sempre. Sim. E eu não estou. Porque as pessoas não se mostram vulneráveis, né, nas redes sociais, só mostram felicidade. E aí eu queria que você falasse sobre esse trato das redes sociais influenciando essa nossa saúde mental. Isso é um problema gigantesco. Eu comentei que eu sou especializado em logoterapia. A logoterapia é a terapia em busca de um sentido para a vida. Foi criado por Viktor Frankl, que é um psiquiatra vienense. Ele viveu em 4 campos de concentração, então vocês já devem imaginar, por ser judeu, quanto ele sofreu, e dentro de 4 anos que ele passou nos campos de concentração, ele conseguiu sair dali vivo e continuar vivendo dentro daquele sofrimento absurdo, porque ele encontrou um significado para aquele sofrimento. Ele chama isso de força de resistência do espírito. Hoje em dia a gente chama isso de resiliência. Como é que eu dou significado a esse sofrimento? Existem muitas pessoas que sofrem absurdamente com o fim de relacionamento, com a perda familiar, com o desemprego, abraçam-se a esse sofrimento e, poxa, como a vida é difícil, porque isso acontece comigo. É claro que não é fácil, mas qual o significado que eu tenho dado a isso, sabe? E eu torno a falar. Como a gente está nessa cultura extremamente imediatista, que eu tenho novidades o tempo inteiro, eu tenho tela o tempo inteiro, eu tenho quaisquer filmes que eu quiser assistir em qualquer plataforma de streaming. E até em minutos. Hoje você consegue assistir um filme em 2 minutos, porque a rede social ela consegue acelerar tanto esse filme que você entende o início, o meio, o fim e um aplicativo de rede social. Você pode gravar, e está gravando na realidade. Daqui a alguns anos a gente vai ter uma série de estudos falando do transtorno de ansiedade causado pelo acelerar dos áudios do WhatsApp. Pode esperar isso acontecer. A gente não tem paciência de ouvir na velocidade que uma pessoa fala, para dar celeridade à minha vida. Eu tenho certeza, tem um monte de gente ouvindo a gente aí na velocidade já. Eu não tenho dúvida. E é uma coisa que eu busco controlar o tempo inteiro.
a gente acabou perdendo a ideia de equilíbrio das coisas. A gente quer as coisas muito céleres. É que o nosso hardware não acompanhou o software, né? Tem Pois essa associação aí da tecnologia que eu gosto de trazer. Pois é. Gente, a gente continua com o mesmo hardware, porque a gente Exatamente. continua ser humano, óbvio que a gente teve muitas evoluções, mas nós continuamos com a nossa essência de construção, né, que a gente começou. E aí o nosso software é atualizado numa versão que a gente tem que acompanhar. Magnífico. E vai dar problema no hardware, eu não tenho dúvida alguma. No Instagram, quanto mais a gente passa, mais novidades me são entregues. Eu sempre dou esses exemplos aos meus pacientes e alunos. O que é mais interessante, eu estar olhando ali a vida de... Em 10 minutos eu consigo ver a vida de umas 200 pessoas. Sim. Se eu pego um livro para ler, ele é preto e branco. Eu leio uma página em 3 minutos, e aí eu tô lendo aquele negócio ali preto e branco que não tá me dando novidade alguma, que é lento, que ele vai descrevendo o ambiente do local, do romance, que seja. Não, esse negócio aqui não tá me entregando o que eu quero. E aí déficit de atenção aumenta absurdamente, hiperatividade aumenta absurdamente. A gente está vendo uma epidemia de pacientes com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Alguns de fato têm, mas outros não. Vou te dar um exemplo lá do médio com os meus alunos. Eles fizeram um ensino médio, para aqueles que estão no cursinho agora, durante uma pandemia. Durante a pandemia, eles ficaram em casa o tempo inteiro. O que é que se faz em casa? Você assiste filme, você acompanha as lives que tiveram. Come. Você come pra caramba, então aumenta uma certa compulsão, a ansiedade de estar em casa e querer fazer alguma coisa diferente. E mais importante, eles não estudaram. Eles não estudaram. Então chegam num momento em que eles precisam estudar, se sacrificar, dar o melhor deles para alcançar aquela meta que propuseram e não conseguem focar. E aí começam, não, eu tenho transtorno de déficit de atenção, eu tenho déficit de atenção, eu tenho déficit de atenção, querido. Isso vai ocasionando várias outras coisas, como ansiedade, uma possível depressão, uma autocobrança por não conhecer, não entender o seu real sentimento para aquele momento, que eu acho que isso é muito importante, você entender o que está sentindo. Eu percebo que muitas pessoas, elas sabotam esse sentimento. Então, eu acho que quando você consegue, e aí você é melhor do que todo mundo para nos dizer aqui, né? Quando você não sabe o que você está sentindo, você acaba se sabotando e aumentando ainda mais índices e dores que você nem se reconhece. Excelente, excelente. E estão falando disso há 2.500 anos. Sócrates, quando nos traz o conhece-te a ti mesmo, o que ele quer é que a gente conheça realmente, sim, as nossas virtudes, mas muito as nossas mazelas. Como é que a gente vai conseguir melhorar se a gente não reconhece, a gente não aceita e a gente fecha os olhos para as mazelas? O meu primeiro passo com pacientes, alunos ou aqueles com os quais eu converso é entrar nesse processo de autoconhecimento para que eles avaliem durante 10 minutinhos, que seja, à noite, com tudo desligado, sem o celular, para que eles parem para pensar quem eu sou, como eu sou visto, em que momentos eu tenho certos defeitos, se eu sou preguiçoso, se eu sou impulsivo, se eu sou grosseiro, se eu sou estressado com as pessoas que eu não deveria. Porque na hora que eu consigo enxergar que eu tenho um defeito, o meu papel diante disso é melhorar. Você estava comentando aqui que teve uma perda de peso, né? Mas você teve que ter esse reconhecimento. Poxa, eu preciso melhorar isso aqui. Quando eu vi 80 quilos na balança, aí foi o meu momento de opa, vamos embora correr atrás. E você poderia dar continuidade. Não, eu tenho coisas mais importantes, depois eu vejo isso. E até se sabotar, arrumando qualquer outra desculpa. É muito mais fácil vitimizar-se e dizer que fulano, ciclano, beltrano é o culpado daquilo. Eu não consigo isso porque meu pai não me deu atenção. É claro que essas coisas importam, mas não são justificativas plenas. Quando eu trago Viktor Frankl, é um cara que perdeu a esposa, perdeu os pais, perdeu a filha que estava na barriga da esposa, e ele conseguiu encontrar significado, criar a logoterapia, mesmo depois de todo esse sofrimento absurdo pelo qual ele passou. Então vocês podem pegar diversos exemplos do cotidiano de vocês, pessoas admiráveis, resilientes, normalmente eles passaram por uma série de sofrimentos, mas deram significado a esse negócio. E assim, a gente tem que ter essa claridade sobre a vida, que a vida vai ter tribulações, né? A gente vai passar por isso. Não adianta a gente fantasiar um mundo perfeito da Disney, que as princesas e os príncipes são felizes para sempre, porque a gente vai perder pessoas ao longo do nosso caminho, a gente vai passar por situações de ruptura que serão dolorosas. Tem um psicólogo americano que eu gosto muito de ler sobre ele, Adam Grant, e ele fala que quando você passa por luto, por alguma situação difícil, a gente tem o ser humano, né? Ele trabalha os 3 P's. A gente acha que isso vai ser
vai ter uma permanência longa para nossa vida, que isso nunca vai passar. A permeabilidade, como se todas as nossas áreas da nossa vida estivessem sendo afetadas por isso, e muitas vezes é o que a gente está construindo. Perfeito. E a personalidade, como se a gente tivesse a culpa, né, por perder alguém ou por passar por aquela situação. Então, a gente ter a clareza dessas três coisas que são criadas por nós, seres humanos, para a gente poder enfrentar. Né? E é muito claro na nossa vida que a gente vai passar por momentos difíceis. E aí, como você, como um médico, como um psicoterapeuta, que dicas você dá para pessoas que estão passando por momentos difíceis, que tiveram percas ou estão passando por momentos de ruptura, como elas podem lidar melhor com essa situação? É muito importante ter a compreensão. Primeiro, os estoicos nos trazem uma frase que é memento mori. Lembra-te que vai morrer. É muito importante enxergar isso daí, dar um significado a isso, e enquanto eu estou nesse mundo, o que é que eu vou fazer pelas pessoas que estão ao meu redor? É muito claro, a única certeza que a gente tem na nossa vida é da morte e que as pessoas que eu amo vão morrer. Os nossos pais, por exemplo, que Deus abençoe e deixe muitos anos aí para frente, eu tenho consciência que na naturalidade da vida, eles vão antes de mim. Então, essa preparação para a única certeza é importante. Porque enquanto eu estou nessa vida, o que é que eu posso fazer para tornar cada dia melhor? Não a mim, mas as pessoas que estão ao meu redor. Porque não importa muito o que eu acho de mim inicialmente. Eu preciso me conhecer, mas o que importa verdadeiramente é aquilo que eu posso entregar às pessoas. Porque se eu consigo ser bondoso com todos que estão ao meu redor, se eu tento entregar o melhor na minha empresa, para os meus clientes, para os meus funcionários, a percepção daquelas pessoas quanto a mim vai ser positiva. Então, se eu entrego leveza, eles vão me entregar leveza. Se eu planto uma coisa, é esperado que eu vá colher aquela coisa. Não tem como não plantar nada e eu querer colher. É isso que acontece demais. O significado do sofrimento, a gente tem várias vertentes, vários vieses que podem ser tidos. Eu posso me abraçar a esse sofrimento e considerar que a vida acabou. Vou dar só esses dois. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E eu escutei isso uma vez de um filósofo. Por que comigo? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Camarada, por que não você? Por que você é tão especial de achar que as coisas ruins não podem acontecer com você? Na realidade, podem. E vão, né? E claro, claro, é colocar o pezinho na realidade, colocar os pés no chão. O meu papel dentro das pessoas que eu acompanho não é dar esse otimismo, às vezes vazio. É colocar os pés no chão e entender qual é a realidade que ele vive. Diante da realidade que eu vivo, o que é que eu posso fazer para crescer, para me tornar uma pessoa melhor? Mais uma vez, não por mim, mas por aqueles que estão ao meu redor. Porque, imagino vocês, quando vocês pensam em uma pessoa admirável, não é aquela pessoa que é podre de rica, que tem carro X, helicóptero Y. É uma pessoa fiel, uma pessoa justa, uma pessoa moral, paciente, uma pessoa com valores e virtudes. Então, se eu não busco entender que valores eu tenho, como é que eu vou me tornar uma pessoa melhor? O sofrimento é parte inerente da nossa história. Inerente. Pessoas fortes se fazem por meio desse sofrimento. Quando a gente vai à academia, a gente sofre pra caramba. E a gente sai forte dali fisicamente. E mentalmente. E mentalmente. Bem, né? Justo. O sacrifício daquilo ali, você falou, Dani, perdi 18 quilos. O sofrimento daquilo ali, do dizer não a prazeres momentâneos, que a gente chama de concupiscência na filosofia, é um autocontrole. Total. Poxa, eu vou dizer não àquele doce que eu queria muito comer. Eu posso, porém não devo. E uma coisa, essa autorresponsabilidade sobre os meus resultados, né? As pessoas terceirizam muito a culpa, terceirizam muito os resultados e tem esse papel vitimista. E isso é muito prejudicial para os nossos resultados, para a gente se enxergar e dizer, caramba, o que eu me tornei foi mérito meu, foi meritocracia do que eu construí, né? E hoje as pessoas, como estão muito imediatistas, não acompanham o processo, não se apaixonam pelo processo, como você citou, e acabam ficando frustradas, né, com o que acontece. E eu vejo que a geração Z, que são os mais jovens, eles têm uma autoestima muito baixa. Sim. Muito baixa. São pessoas talentosíssimas, pessoas que são super inteligentes, mas que não se enxergam assim. Né? Então, a importância de ter conhecimento, esse autoconhecimento sobre você, sobre o seu potencial. Acho que a geração Y, os mais velhos, né? Assim, a gente tem uma autoestima melhor, né? A gente se garante mais. Mas não é porque a gente é melhor, não. É porque acho que a gente apanhou mais ou soube lidar melhor com esse sofrimento aí que a gente citou. Entender isso do propósito, né? Se coloca um propósito,
para cada coisa. Propósito profissional, propósito familiar, bicho, você pode ter vários tipos de propósito. Para que você consiga mapear os seus objetivos e torná-los cada vez mais reais. Dar significado a isso. Sim. Quando você não sabe o que você quer, é como vocês comentaram, vai ter frustração, vai ter ansiedade, vai ter culpa e autossabotagem. Excelente. Isso está em Alice no País das Maravilhas, né? Se eu não sei serve. para onde ir, qualquer caminho serve. A gente estava falando desse software e hardware. Essa geração Z que tu disseste, normalmente é de pais que vêm trabalhando absurdamente, compulsivamente, muitas e muitas horas por dia, e não conseguem dar a atenção necessária a essas crianças. O que crianças precisam é da atenção do pai e limite por parte deles. Quando eu não consigo entregar isso, e os pais, eu presumo que eles pensem assim, não sou pai ainda, mas eu presumo que seja. Como eu não consigo dar a atenção devida, eu vou entregar alguma coisa, materialmente falando, vou trazer um presente esse ou aquele, só que não é isso que eles precisam. Não é isso. E eu vejo, na adolescência, uma busca absurda por reconhecimento. Como eu não tive dos meus pais, eu vou querer de alguém. Então, são aquelas pessoas que não importam o que estejam falando, eu quero que falem de mim. Poxa, percebi que, eu vejo isso no Instagram, sejam homens ou mulheres, ou melhor, crianças, homens e crianças mulheres, adolescentes ali, machos ou fêmeas. Eu percebi que com o meu corpo eu consigo puxar a atenção que eu queria. Ela vai usar, ele vai usar isso, o que for necessário, porque não é que ele ache aquilo certo ou errado, ele quer atenção. Então, se essa atenção não é plenamente dada na infância, de algum modo isso vai responder lá na frente, tá? E aí, muitas vezes os pais indagam, onde é que eu errei? Não, calma, tu não deste o limite e tu não deu a atenção que ele precisa. E aí a gente volta a falar dessa questão da admiração. Quem são as pessoas que você admira? São pessoas de valores. Sim. Então, uma das virtudes, um dos valores é você teve um filho que você consiga, dentro das possibilidades, dar o amor devido a essa pessoa. Aqui não tem ninguém por mim. Dentro do meu ambiente de estudo, sou eu, com esse monte de página preto e branco aqui. Eu não aguento ficar nesse negócio. Eu vou dar uma olhada aqui na rede social. E aí fica nessa perda, nesse déficit de atenção, muito causado pela ansiedade, porque eu olho onde eu estou vivendo, eu não consigo enxergar verdadeiramente a minha aprovação, que eu não venho tendo resultados em simulados nas minhas provas, e pronto, digo, não consigo. Exato. E trazendo aí dados de suicídio, né? A gente tem falando sobre a saúde mental, a segunda causa de maior morte nos jovens de 14 a 29 anos é o suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo comete o suicídio. E uma coisa que eu estava lendo é que o suicídio é uma fuga do sofrimento. Exato. Né? Não é porque eu quero cometer a morte, o fato em si, mas eu quero fugir do sofrimento. Sim. E aí você fez essa relação, né, da gente saber sofrer. Né? E um dado bem importante também é que 90% dos suicídios, eles são evitáveis. Sim. Então, o que é que a gente teria que enxergar? O que é que a pessoa mostra que eu preciso enxergar para tentar ajudar? As pessoas não se enxergam mais. Ninguém olha um para o outro. Isso é uma coisa absurda. A gente não consegue entender a pessoa do outro lado. Eu não consigo entender aquele ser humano como o universo que ele é, cheio de histórias, dores, felicidades e alegrias. Como a minha vida está sempre muito corrida, eu entro num certo egoísmo comigo mesmo, que eu preciso fazer as coisas, que o meu tempo é muito valioso, que eu não tenho tempo mais para sentar e conversar com alguém. Eles sempre dão informações. Sempre. Sempre tem alguma dica. Direto ou indiretamente. O tempo em demasia dentro do quarto, os diálogos com uma certa apatia, um sofrimento inerente, o acordar muito tarde, o não conseguir dormir. E é difícil, por exemplo, essa pessoa que nunca teve um diálogo muito próximo com os pais ou com pessoas ao redor, naquele momento de tamanha dor, chegar para dialogar. E o suicídio nada mais é do que a fuga desse sofrimento absurdo que ele sente. Não é à toa que acontece, por exemplo, que previamente ao suicídio eles têm a tendência a se cortar em alguns transtornos. Não é porque ele quer se cortar, está querendo chamar a atenção. Negativo. Ele quer tornar física uma dor, porque é tão grande a dor na alma, a dor psiquiátrica, a dor mental. Não, deixa eu tentar trazer para cá esse sentimento, para ver se me machucando aqui, essa dor vem para cá e eu acabo esquecendo um pouco e me tranquilizando.
enquanto eu não tenho a compreensão e eu não dou o significado ao sofrimento, isso vai ter continuidade. A gente sofre o tempo inteiro. Viktor Frankl fala, precisamos aceitar o sofrimento inevitável da vida. Nos sofrimentos evitáveis, é óbvio. Poxa, se eu posso ir por ali e me machucar, não irei. Mas há certas coisas que não estão ao nosso alcance, que nós precisamos sofrer, dar significado e resolver. Dar uma solução a isso. Imagina, o teto cai. Poxa, por que isso aconteceu? Meu Deus do céu. Por que logo comigo? Não, tá, aconteceu. O que eu posso fazer para solucionar esse negócio? Buscar alternativas de solução, Sim. né? E não ficar remoendo O problema. A saída de si, queria que vocês lembrassem disso, a saída de si é muito importante. Viktor Frankl chama isso de autotranscendência. É parar de fazer as coisas por você, e eu vi isso muito claramente aqui, quando vocês têm esse cuidado com todos que estão ao redor. De, poxa, eu vou tentar trazer esse meu exemplo, para que esse meu exemplo consiga mexer, mover de algum modo na vida daquela pessoa. Não é que você esteja querendo atenção, chamar a atenção a você. É porque diante daquilo que tu fazes, tu quer melhorar a vida das pessoas. Isso é autotranscendência. E quando eu consigo enxergar alguém que não está com a mesma carinha de sempre, está meio apático, me parece ansioso, por que não chegar ali e indagar? Sim. Sacrificar-se um pouquinho do seu tempo, da sua energia, pelo bem daquela outra pessoa. Porque amanhã talvez seja você. E isso é uma característica muito do líder, né? Do líder conseguir enxergar o time, mapear o que o time precisa. E a importância da gente, como gestor, ter esse autoconhecimento sobre as pessoas, esse autoconhecimento sobre a importância da inteligência emocional, das soft skills, que é o que a gente fala muito, dessas habilidades que não são técnicas, mas são habilidades comportamentais, como a oratória, a comunicação, essa inteligência emocional super necessária. E hoje as pessoas estão cada vez mais difíceis conseguir desenvolver essas habilidades, porque as pessoas estão presas. Eu noto que as pessoas estão travadas para conseguir abrir a cabeça e olhar para o outro. Como você falou, eles não conseguiram nem se olhar, quanto mais olhar para o outro. E uma coisa que a gente, por si só, uma competência que a gente busca melhorar cada vez mais é a oratória. Né? A gente busca falar melhor, se expressar melhor. E aí tem uma competência também chamada escutatória, que é o que você vai ouvir, sabe, e ouvir abertamente. Né? Tem pessoas, tem situações que você vai precisar parar e só ouvir aquela pessoa. É tudo que é preciso é você parar um pouquinho e praticar apenas a escutatória, só ouvir, sem novos argumentos, sem novos questionamentos, sem precisar, às vezes você não precisa nem dar alguma alternativa de solução. Excelente. Falar é analgésico, falar é terapêutico desde que mundo é mundo. Há muitos pacientes meus que eu dou 2, 3 palavras na terapia, porque o fato dele falar ordena um pouco os pensamentos que ele tem. Se ele está ali com tudo embrulhado, uma desordem absurda dentro da cabeça, e ele começa a tentar alinhar aquilo ali, por eles mesmos, eles dizem, poxa, entendi. Calma, como é que tu entendeste que tu só está falando? Porque eu expressei, eu trouxe à vida esse negócio. Eu falei uma coisa que está desordenada na minha cabeça, mas eu consegui entender o ponto central dessa situação. Isso é muito importante como líder com os seus funcionários. Mais uma vez, lembrar-se que ele não é um funcionário, ele é um ser humano que está ajudando na tua empresa. Sim. Se eu não entendo isso daí, eu acabo cobrando uma coisa que ele não vai conseguir me entregar naquele momento, porque há uma situação prévia. Uma doença de um filho, uma discussão, um relacionamento, uma dificuldade financeira, que se eu não paro para avaliar, eu vou ficar cobrando e ele não vai me entregar. Tem 2 premissas que eu gosto de trazer muito, né, para todos os colaboradores aqui da Chianca. A primeira é, o óbvio precisa ser dito, porque muitas vezes o que é óbvio para mim não está óbvio para outra pessoa, né? E comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? E tem muito a ver com isso da escutatória, da forma de comunicação. Às vezes a pessoa está displicente, está em rede social, então é muito importante a gente entender como a gente está se comunicando, como a gente está se posicionando como líder, como empresário, como ser humano, né, como você falou, o que eu estou contribuindo para a vida das pessoas. Né? Acho que a gente está tão preso em nossos problemas mentais, né? Isso está tão forte na nossa sociedade que a gente não consegue mais olhar o outro. Né? Quando alguém faz algo bom, parece que foi algo de outro mundo, né? Alguma ação social, alguma coisa, não parece que é desse mundo mais. E isso é impressionante. Não se faz mais o comum e o normal. Não se faz mais o que é bom, belo e verdadeiro.
não se para olhar a vida, sabe? Eu tento trazer aos meus pacientes e alunos o mar. Ninguém olha o mar. Ninguém para ver a beleza que existe nas coisas. A vida está tão corrida que, não, eu estou no meu mundo aqui, eu preciso ser melhor, eu isso, eu aquilo. Tu consegues crescer em algo, tu consegue fechar um contrato. E em vez de eu comemorar e te aplaudir por isso, eu sinto uma certa inveja, porque eu queria que fosse eu. Entendeu? Então, enquanto eu não entendo que o sentido, e vocês encontraram o sentido na vida, quando vocês compreenderam que o trabalho de vocês, óbvio, como consequência vai trazer muitos benefícios, mas é sempre pelo outro. Quando vocês dizem que a entrega que vocês buscam ter para o cliente é que ele possa crescer, é exatamente isso. Porque o cliente cresce, eles vão ter uma dívida de gratidão com vocês, e não é por isso que vocês estão fazendo, mas pelo bem que vocês percebem que fizeram por aquela pessoa. Porque fazer o bem traz bem a nós. Imagina em qualquer causa de caridade, de olhar para uma pessoa e dizer, poxa, estou aqui para te ajudar. Por que tu está fazendo isso? Porque faz bem ajudar. É isso. E não minimizar isso, né? O que é que eu percebo muito? É que às vezes a gente está em um momento, um ápice de felicidade tão grande que a gente já busca, vai acontecer alguma coisa ruim. Quero mesmo ver o que é que vai acontecer daqui a pouco. Tá tudo muito bom. Daqui a pouco... Excelente. Então, valoriza, sente esse momento, aproveita essa felicidade genuína que você está sentindo. Excelente. Porque tudo passa. Tanto a felicidade como a tristeza. Acho Excelente. que quando você consegue entender esses dois lados, você vai ter uma vida bem mais fluida. Para pensar da seguinte maneira, nós temos passado, presente e futuro. Presente é o momento que a gente pode agir. O passado está cristalizado, é uma coisa eterna, não vai mudar. As coisas que aconteceram comigo ontem nunca vão deixar de acontecer. Os traumas que aconteceram comigo também nunca vão deixar de acontecer. E mais uma vez, como é que eu tenho dado significado a esses traumas? Tá? Porque às vezes eu estou no meu presente, e aí eu busco enxergar o futuro que é incerto, obviamente, e aí eu fico, poxa, não sei se eu tenho capacidade de alcançar isso, não sei se eu consigo, e aí eu olho para trás e eu vi que já deu errado. E aí eu estou numa visão imagética de uma coisa que não existe, mas eu tenho cristalizado, verdadeiro, aconteceu, que já deu errado em outro momento. E isso não é só em questão de vestibular, não é em crescimento pessoal, é em relacionamento afetivo, por exemplo. E, poxa, fui traumatizado porque aconteceu isso no meu relacionamento prévio, então eu não sei se eu posso confiar na próxima pessoa que virá. Não, calma, como assim? Que viagem é essa, querido? E o mais importante, o futuro é mera consequência do que eu estou fazendo hoje, amanhã, depois de amanhã. Tem lá uma coisa, não sei se vocês já ouviram, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A nossa preocupação é com a vitalidade, com a energia, com o que eu posso fazer agora. E não é pelo sentimento, eu estou com vontade. Você não vai ter vontade todo dia, meu Deus do céu. Não vai ter. Para pensar vocês quando vão correr, quando vão à academia. Dentro de 30 dias de treino, você se sente animado 2. Dentro de 30 dias de trabalho, você se sente plenamente animado para dar a sua vida por aquilo ali 3, 4 dias, porque a preguiça ao acordar é enorme. É verdade. Eu posso fazer qualquer coisa, mas calma, o que é que eu devo fazer? Diante daquilo que eu quero alcançar, o que é que eu devo? Poxa, eu estou num processo de emagrecimento. Eu posso comer essa pizza que está aqui em cima, mas calma, eu devo fazer esse negócio? Eu devo? Não devo. Então tá bem. Vou dizer não a esse negócio. Mas como eu quero prazer imediato, que isso me é entregue o tempo inteiro, em redes sociais, em vários âmbitos da nossa vida, eu não consigo, não tenho a capacidade de dizer não. É uma virtude chamada de temperança. Eu não consigo dizer não àquele prazer que me é entregue aqui. Imediato. Eu sei que eu não devo, porque isso aqui vai atrapalhar aquela minha meta futura. Não, mas eu acho que o prazer de agora é mais importante. E você já sabe até que vai se arrepender de fazer Não tenho aquilo. dúvida. Não tenho dúvida. Mas é mais forte do que ele. Por quê? Porque não tem autocontrole. Não se trabalhou isso. A gente vive o excesso de futuro e a ausência do presente, né? A gente está sempre conseguindo olhar o futuro e a gente esquece de viver o hoje, como você falou, de olhar o mar, de apreciar uma vista, de apreciar um momento, de falar com seus avós, que às vezes a gente esquece, né? Os mais idosos, porque a gente vive nesse imediatismo e a gente acaba se perdendo o que realmente importa. Excelente. Né? O que realmente importa. Excelente. Então, por isso a importância também de ter escapes, né? Acho que a atividade física, uma música, leitura, tem muitas coisas hoje em dia
sair, ver o pôr do sol, gostar dos detalhes mesmo, né? Qual detalhe importa tanto para você, né? Vou dar um exemplo de atividade física. Dani citou que a atividade física mudou a vida dela e recentemente também mudou a minha. Sim. Né? O quão bom é você fazer alguma coisa que não vai te dar um prazer iniciante, né? Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que me arrumar, eu tenho que me locomover até lá. Mas no final aquilo me causa uma sensação tão genuína, daquele... libera toda a endorfina e me causa felicidade. Então, tem uma frase que a gente gosta de falar, que a gente só se arrepende de não ir. Trazendo para esse exemplo aí de atividade física, quantas e quantas e quantas pessoas não se libertaram, não tiveram atividade física como escape. Excelente. Né? Eu detesto musculação. Excelente. Não gosto de musculação. Então, hoje eu não conseguiria sair da atividade física que eu frequento para uma musculação, porque não me causaria tanto prazer como a outra atividade causa. O quão importante é você se conhecer. Excelente. E conhecer o que vai te dar um prazer genuíno. Excelente. E aí eu vou Independente de você gostar. trazer pra mim sobre musculação. Eu odiava musculação, né? E há uns 8 meses eu comecei. E aí os resultados que eu tenho me compensam enfrentar ou não gostar do ambiente de uma academia, de um ambiente de musculação, que era algo que eu abominava. Dizendo, não vou. E aí meu personal, é melhor, o resultado vai ser melhor, o resultado tá bom, eu vou. E aí realmente hoje eu vou e consigo fazer o que tem que ser feito com disciplina e me dá prazer pelo resultado que eu consigo enxergar hoje. Se eu tenho escolhas, eu encontro um que faz mais sentido pra mim, que eu busque esse. Tem 12 anos que eu vou à academia, que eu faço musculação e eu não gosto. Só que eu tenho que fazer. Eu passei por um processo parecido com o teu quando era adolescente. Eu fui obeso quando mais novo, cheguei a 115 quilos aos 16 anos. E eu sei como isso mexia absurdamente na minha cabeça em todos os aspectos. Não tinha confiança em mim em nenhum âmbito. Eu não ia ser capaz de alcançar nada. Quando adolescente, você está naquele momento ali de paquera, de conhecer alguém e... quem é que vai olhar para mim, meu Deus do céu? E esse processo foi extremamente doloroso. Eu lembro que eu era uma criança assim que buscava muita comida, tinha uma certa compulsão. E nas 2 primeiras semanas eu dei a minha vida por aquele negócio. Eu perdi 1,8 kg. Só que foi 1,8 kg em cima de 115. Não fez diferença nenhuma. Eu disse, não tem como a vida ser desse sofrimento, não. Eu tinha 2 escolhas, eu podia desistir e voltar ao de sempre, ou dar a minha vida a conseguir alcançar isso. Quando eu emagreci, ali despertou uma coisa na minha cabeça. Poxa, se eu fui capaz disso, se eu fui capaz de mudar completamente quem eu sou, simplesmente mudando a questão física, eu preciso falar isso para outras pessoas. E ali é que a vontade de fazer medicina apareceu. Fiz nutrologia, não trabalho diretamente com nutrologia, mas é uma coisa que eu busco trazer para os meus pacientes, alunos e funcionários também, da importância do exercício físico, porque ele mudou a minha vida em todos os aspectos. Mas não é uma coisa prazerosa. Mas o resultado disso me traz um bem-estar absurdo. Eu não tenho que buscar o prazer naquele momento, e aí a gente acaba caindo nos prazeres momentâneos, de álcool, de drogas, de sexo, de redes sociais, mas o bem-estar que isso me traz a médio e longo prazo é absurdo. Porque eu passo a ter mais confiança em mim, eu sei do que eu sou capaz, e aí eu consigo alcançar certas virtudes. E foi uma coisa muito clara na minha cabeça. Poxa, se eu conseguir perder 51 quilos, por que eu não consigo outra coisa na vida? Por que eu não sou capaz de me tornar um bom médico? Por que eu não consigo acompanhar pessoa X? Por que eu não consigo dar o meu melhor naquela situação? Porque eu já passei por uma coisa extremamente difícil. Eu tive que dar muito de mim, eu tive que sofrer muito. E até hoje, não sei se tu passas por isso, Dani, mas tem muitos anos que eu emagreci, a mente continua meio gorda, mas voltamos àquele problema de o que é que eu posso e o que é que eu devo. Quero muito, eu continuo querendo comer o mundo. Mas, poxa, eu sei que eu não devo, por prudência, eu devo segurar, porque muito mais vale o meu bem-estar quando eu olho para mim e vejo que está tudo bem, do que eu me entregar aquele negócio e, como tu falaste, daqui a meia hora tá depressiva, assim, não, porque eu fiz isso da minha vida. O hábito é algo muito importante, né? E ele se torna muito intrínseco da nossa mente. Teve até um livro que eu estava lendo agora, O Poder do Hábito, ele fala que
estudos, uma pessoa que perdeu a memória e ela continuava tendo o hábito. O quanto isso se torna forte e realmente isso que você falou. Às vezes a gente quer voltar para aquele nosso instinto natural de querer comer, mas o hábito, ele me puxa, assim. Eu não consigo ficar 2 dias sem fazer exercício. Quando eu viajo, eu tenho que correr, eu tenho que fazer alguma coisa. É o meu remédio diário. É o meu remédio de endorfina, é o meu remédio de eu chegar aqui de bom humor e tá bem, e tá com energia boa. Então, é realmente tratar isso como algo bom para frente e não olhar o imediatismo. Sim. E trazendo para o ambiente de trabalho, né, a gente falou que saúde mental é um tabu, é um assunto que a gente não fala. E uma pesquisa de um instituto britânico, ele falou que 90% das pessoas que ficaram longe do trabalho por algum motivo, não citaram o estresse como motivo. Né? As pessoas não colocam claramente o motivo porque elas não vão trabalhar, elas inventam uma gripe, mas não fala que é um distúrbio, uma ansiedade, elas não citam isso. Então, é importante da gente trabalhar a saúde mental no ambiente de trabalho, da gente trabalhar a vulnerabilidade, da gente ter a escuta ativa que Lila citou, né? A gente ter feedbacks constantes com os nossos liderados, com o nosso time, com os nossos colaboradores. E trazendo um outro dado ainda da OMS sobre trabalho, há um estudo que diz que pessoas com transtornos leves perdem 4 dias de trabalho ao ano. Pessoas com transtornos mais graves perdem 200 dias de trabalho ao ano. Sim. Então, o quanto isso é grave, o quanto isso afeta a nossa sociedade. E aí eu queria que você falasse, assim, para o ambiente profissional, que atitudes, que posicionamentos, que comportamentos a gente pode ter no nosso trabalho para evitar esses gatilhos, esses problemas mentais? Excelente. A depressão hoje está entre as 2 maiores doenças que afastam as pessoas do trabalho. Normalmente é Lehr-Dort, que é lesão por esforço repetitivo, e a depressão. Isso não é muito levado em consideração, mas é absurdamente alto o número de pessoas que fazem isso. Diga-se de passagem, antes de vir aqui ao podcast, eu estava conversando com a secretária de minha casa, que trabalhava numa empresa, e ela estava falando muito claramente, eu até agradeci a ela, porque como foi importante ela estar me dizendo aquilo naquele determinado momento. Ela se afastou dessa empresa, ela pediu demissão porque ela começou a ter que utilizar antidepressivo, porque era um sofrimento absurdo ter que ir ao trabalho, porque ela se sentia como se as coisas estivessem o tempo inteiro, as pessoas estivessem cobrando muito dela, tanto os clientes quanto as pessoas que trabalham com ela. E ela comentou isso muito claramente. Poxa, eu sonhava quando eu tinha que adoecer, quando eu adoecia. Caramba. Porque como eu estava doente, eu podia não trabalhar. Então aquela doença parecia melhor do que a ideia de ir trabalhar. Sabe? Isso daí foi extremamente pesado, impactou, e eu disse a ela, eu vou falar sobre você lá. Eide, um beijo. Está sendo citada. Exatamente. Um beijo pra você também. Um beijo. E o que é que causa o burnout, por exemplo, dentro da empresa? O burnout é um esgotamento mental, acontece muito no ambiente laboral. É importante que a gente tenha pressão, que a gente seja cobrado em certo aspecto da maneira positiva, como vocês estavam dizendo, porque a gente tem a tendência ao hiperfoco quando isso acontece. Eu me sinto animado e eu consigo entregar muito. O problema é que esse estresse pode se tornar crônico. Quando esse estresse se torna crônico, eu começo a me tornar ansioso, irritado, às vezes apático, eu começo a não conseguir reconhecer as minhas respostas, eu respondo muito impulsivamente. E eu não tenho essa percepção inicialmente. Só que isso continua por esse estresse crônico, e aí eu começo a não querer de modo algum ir ao trabalho, uma certa apatia, uma tristeza, um desânimo, uma tendência à compulsão, a comer muito, a usar cigarro, a começar a beber muito, porque eu quero fugir daquele sentimento. E o burnout é falado exatamente no ambiente de trabalho. A exaustão laboral crônica. Tem coisas que causam burnout. Um exemplo prático, quando os donos, eles não reconhecem o cliente. Isso é muito, muito, muito comum de se acontecer. Que você está trabalhando, está dando o seu melhor, mas não tem reconhecimento, seja financeiro ou seja num parabéns, você é importante para a minha empresa. Outra coisa que causa burnout é não ter um bom vínculo entre os funcionários, que parece que há uma competição entre eles. Não há um grupo, um time, como vocês apresentam aqui, e sim uma pessoa que está querendo diminuir a outra, derrubar a outra. E como não tem essa comunhão de todos trabalharem em prol do cliente, e eles ficam se degladiando como numa guerra, eu não me sinto à vontade de ir para lá porque eu sei que eu vou me estressar. Um terceiro ponto importante é uma cobrança minha excessiva por ser perfeito.
E aí, poxa, eu preciso fazer tudo maravilhoso e eu fico nessa compulsão de o tempo inteiro dar o meu melhor, só que eu não vou conseguir ser perfeito. Só que eu busco, até um dado momento que eu percebo que eu não consigo, isso me constrange, me dá uma certa ansiedade ou certos transtornos depressivos. E o quarto e não menos importante, eu não tenho um propósito. Eu trabalho para quê? Qual é a importância do meu trabalho? É para ganhar o salário no fim do mês? Porque isso é pouco. Poxa, eu não estou ajudando ninguém? Qual é a importância do que eu faço? Porque eu sirvo. Porque aquilo que eu faço exclusivamente é importante para as pessoas. Para o mundo que seja. Porque aquele cliente precisa ser atendido por mim. E na hora que eu tenho essa compreensão, e foi uma coisa bem bonita que vocês colocaram ali no mural, que são os clientes que parabenizam vocês. E vocês fazem questão de mostrar, olha, não fui eu quem consegui essa congratulação. Todos vocês fizeram a gente ser reconhecido. E esse reconhecimento que vem de vocês, mas também vem da clientela, faz com que eu me sinta único. E na hora que eu me sinto único, eu encontro sentido para a vida. Então, ter esse propósito é muito importante. Se eu não encontro esse propósito, não tem por que viver, eu só sou mais um. Entendeu? E como gestor, pode antecipar qualquer situação de burnout para um colaborador? Você citou aí quatro. Você já respondeu isso. Você já respondeu isso, é olhar para ele, conseguir escutá-lo, observar isso muito claramente. Eu acho que como sou eu e mais 3 sócios dentro do Medway, e eu trabalho com essa questão socioemocional, tanto dos alunos quanto dos funcionários. E é engraçado que eles acabam me buscando bastante quando estão com problemáticas na família, no casamento, meu filho isso. Tanto questão médica, meu filho adoeceu, e aí eles me procuram. Ou, não grande conselheiro. Exato, mas caramba, eu não estou conseguindo, meu marido não está entregando o que eu precisava, tá tudo sobre mim, eu não estou aguentando mais, eu queria viver aqui dentro do trabalho, porque em casa está sendo muito difícil. E aí é conseguir enxergar a minha secretária financeira como uma pessoa dela. Ah não, ela é minha secretária financeira, negativa, ela é uma pessoa que trabalha como secretária financeira aqui. Eu tenho que entender quais são as dores dela, a perda de um familiar, como é que está o teu casamento. Por isso a importância de eu olhar para eles. E aí, trazendo para o âmbito empresarial, aqui na Chianca mesmo a gente tem algumas ações, né? A gente tem uma ferramenta onde cada Chianca, que é como a gente chama os nossos colaboradores, eles conseguem informar o humor do dia. Sim. Né? E aí o GG, que é o nosso time de gestão de gente, eles fazem ações em cima disso. Sim. Além disso, né, a importância de fazer reuniões individuais, que a gente chama de one-on-one, né? Às vezes não só com foco em resultado, mas com foco na escutatória. Em conjunto. Você não entendeu, você consegue. Para solução. Exatamente. A gente não tem que se preocupar muito com esse resultado. O trabalho de vocês é encontrar esse resultado e todo mundo tem isso muito claro na cabeça. Mas quando eu entendo a pessoa e eu consigo tornar aquela pessoa mais leve, como consequência ela vai entregar. Dentro do Medway, a gente tem 8 anos e meio de empresa. E esse final de semana a gente foi ao Rio de Janeiro, convidado por um grupo de educação com o qual a gente trabalha, que se chama PH. O PH é uma empresa dentro de um grupo chamado Somos. O Grupo Somos tem 800 escolas pelo Brasil. E o Medway foi primeiro lugar em resultados dentro de 800 escolas pelo Brasil. Isso foi extremamente gratificante para nós, não era algo que a gente esperava. Mas, poxa, vocês não confiam em vocês? Não, não é isso. É que a gente faz o que tem que ser feito todos os dias, dando o nosso melhor, tanto pelo aluno quanto pela empresa, sabe? E essa compreensão ali de enxergar a pessoa, de tentar dar o seu melhor, sacrificar você, o seu tempo, a sua energia, o seu trabalho pela pessoa que está ali na frente, faz com que ele consiga entregar muito mais. E como consequência o resultado vem, sabe? A gente está para abrir uma escola e meus sócios são mais analíticos do que eu, e graças a Deus eles são mais analíticos, porque eu não sou nada analítico. E eles conseguem pensar, criar metas, fazer isso e aquilo, e eu acho tudo isso lindo. Mas pela percepção que eu tenho do meu trabalho dentro do Medway, os bons resultados sempre se veem como consequência daquilo que eu tenho feito todos os dias. Então, se vocês param para olhar no olho daquele colaborador, para realmente querer ajudar, só ouvir simplesmente, ou dar um conselho, ou brincar um pouco, ele se sente amado naquele ambiente. E por ele se sentir amado e pertencente àquela família, como a gente chama o Medway, ele vai para lá feliz. E como ele vai para lá feliz,
tudo que a gente faz com felicidade se torna muito mais leve e muito mais fácil de se fazer, flui muito mais rapidamente, entende? Então, para olhar para a pessoa que está na tua frente. O líder tem que fazer isso. Mas eu não tenho tempo. Não, tá bom. Tu não tem tempo? Tu colocas alguém que possa fazer isso. Tu não tá preocupado porque isso vai fazer você gastar dinheiro? Tá bom, tu não vai conseguir ganhar dinheiro. Isso é um fato. E tem essa premissa, né? De o cliente feliz dá mais lucro e o colaborador feliz também, óbvio, vai dar muito mais resultados do que você espera. A gente tá chegando ao fim, né, desse podcast, desse episódio. Nem eu. Acredito, nem eu também. Não queria terminar. E a gente fica muito grata, acho que a gente conseguiu aqui falar sobre muitos temas. Eu tenho certeza que vai ser bem relevante todo esse conteúdo. E aí, como mensagem final, eu queria que você deixasse aqui o que você acha que as pessoas precisam fazer para melhorar a sua performance, tanto pessoal como profissional, né? O que habilidades, que comportamentos elas precisam possuir no seu dia a dia para que elas consigam aí estar crescendo, para que consigam encontrar o propósito, a felicidade. Esqueceram do básico na vida. Esqueceram do básico. A gente tem o nosso hoje, a gente para avaliar demais o nosso passado e as dores que a gente já sofreu, e a gente pensa em demasia no futuro, que é algo incerto. Então, todos os dias, uma coisa que eu falo a todos que estão ao meu redor, é que ao final do dia, por 10, 15 minutos, a gente pare para avaliar um pouco do que é que eu fiz. O que é que eu fiz de bom, o que é que eu fiz de mal, e de que modo eu consigo melhorar isso para amanhã. Não é para a semana que vem, negativo. Poxa, eu não consegui ser educado bastante com aquela pessoa, amanhã eu serei. E eu darei o meu melhor por essa pessoa. Só que amanhã você vai encontrar um erro novamente. E aí você vai buscar melhorar para o dia posterior. E você vai fazendo isso todos os dias, o que eu chamo de exame de consciência, de reflexão meditativa, você vai começar a se habituar a ter uma rotina de ser bom. E quando eu sou bom, eu colho o que é bom. Não tem para onde. A felicidade me é entregue como consequência se eu faço as coisas que são certas. Então, para pensar 5 minutinhos na tua vida. Sai do Instagram, sai do WhatsApp, olha para as pessoas que você ama e o que é que eu posso fazer para que amanhã eu consiga ser melhor. Diante disso, faz isso aí por uns 30 dias, tu vai perceber que as coisas melhoram. Começa a agir, né, gente? Por Aproveita favor. os insights, né? Acho que teve muita coisa massa nesse podcast. Compartilha ele com uma pessoa que está precisando ou que precisa ter conhecimento sobre esse tema. E foi um prazer. E todas as plataformas de streaming está o podcast Bora Rampar, viu? Não perde tempo e... Bora rampar, hein? Tchau, tchau.